Nós estamos, nós somos inscritos na missão Portas Abertas e todo ano nós levantamos uma oferta para os cristãos perseguidos ao redor do mundo. É uma maneira que nós achamos de também participar dessa ajuda. Bem diferente das campanhas convencionais que a igreja faz, que ela é institucional. Nós, como igreja, aqui no DIP, Dia da Igreja Perseguida, ela é uma campanha individual. Eu gostaria muito que você, individualmente, estivesse orando, que você se colocasse no lugar daquelas pessoas que tem que orar até baixinho para que o vizinho não ouça e não a denuncie, porque ela corre perigo se alguém ouvir ela orando em voz alta. Então, no DIP, nós queremos fazer isso. Eu queria que você se sentisse como essas pessoas, que você pudesse, na sua casa, você sozinho, você clamar a Deus, você viver esse Evangelho. E nessa noite, eu pedi a Deus uma palavra, e o Senhor me trouxe uma palavra. O pastor Anderson não pôde comparecer devido a um problema de saúde, e ele me avisou com antecedência, e Deus me colocou uma palavra que tem como tema avivamento. Avivamento. Repita comigo. Avivamento. Isaías 44, verso 3 e verso 5. Isaías 44, verso 3 e verso 5 é o tema, é o texto que nós queremos usar nessa noite, e logo em seguida estaremos celebrando a ceia do Senhor. Um contraponto também para os irmãos ao redor do mundo que não pode celebrar a comunhão. Aqui nós podemos celebrar a comunhão. Portas Abertas começou com o irmão André ao tomar conhecimento da notícia de um país em que uma pessoa conseguiu fazer contrabando de uma Bíblia. E ao chegar naquela cidade, naquele país, aquelas igrejas estavam sedentas pela Bíblia, porque o governo havia confiscado todas as Bíblias. Aquele homem, ele pega a Bíblia que ele conseguiu salvar, e ele arranca uma folhinha e dá uma folhinha para cada família, e sai distribuindo a Bíblia dessa maneira. E ele soube a notícia de uma pessoa que estava ansiosa para saber o que falava a página seguinte da Bíblia que ela tinha. O que falava a página seguinte? Nós temos aqui a nossa Bíblia. Eu, em casa, tenho Bíblia do pastor, Bíblia do Eliezer, Bíblia do pai do Jonathan, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Nós temos Bíblia de todo nome. E talvez nós não valorizamos tanto, e essas pessoas não têm a palavra de Deus. E nada como pedir a Deus avivamento, para que nós venhamos a valorizar a palavra de Deus em nossos corações. Então, comigo, Isaías 44, escute o que o Senhor está te falando, verso 3 ao verso 5. Porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como o salgueiro junto às torrentes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará do nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na palma, na própria mão. Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Porque derramarei água sobre o sedento. Repita comigo. Porque derramarei água sobre o sedento. Então, se você está sedenta de ouvir a palavra de Deus, que o Senhor venha derramar hoje um balde de água em você, que você saia daqui avivado, que você saia daqui purificado. Não sei se você já viveu no interior, quando o sol está muito quente, o chão racha, o chão fica muito ressecado, é difícil
bater uma enxada no chão ressecado. É como vira quase um concreto. E às vezes o coração está tão ressecado que a palavra bate, e a palavra bate, e a palavra bate, e a palavra bate, e você não permite que a palavra entre no seu coração. E o Senhor diz assim: derramarei água sobre o sedento. Se nessa noite você está sedento, permita que o Espírito Santo de Deus derrame água no seu coração. Se você está magoado, se você está com o coração dolorido, se você está vivendo alguma situação difícil, permita que o Espírito Santo nessa noite fale ao teu coração. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, eis aqui a tua igreja. Pai, um grupo, ó Deus, de pessoas que optaram em estarem aqui nesta noite e para ouvir a tua palavra. Nós não vamos aqui, Senhor Deus, falar do que o homem pode. Queremos falar do que tu podes fazer em nossas vidas, ó Pai. Queremos falar, Senhor, queremos aprender aquilo que teu Espírito Santo pode agir nos nossos corações. Então nessa noite, ó Pai, derrama água, Pai, derrama água nos nossos corações, derrama água na nossa alma, derrama água no nosso espírito, ó Pai. Senhor, aviva, Deus, a tua obra em nossos corações, ó Pai. Aviva a tua obra em nossas famílias, ó Pai. E que saiamos daqui avivados pela tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Na Inglaterra, no século XVIII, poucas pessoas acreditavam na Bíblia como palavra de Deus, e as igrejas praticamente tinham auditórios sonolentos, e pessoas ouviam mensagens apáticas, distantes. E quando os pastores desciam dos seus púlpitos, iam para os bares, para as cidades se embriagarem, para jogarem, para as casas de prostíbulos. Assim era a igreja no século XVIII na Inglaterra. Um momento de esfriamento se apoderou da igreja, tudo porque a palavra de Deus ficou distante. O país estava entregue às jogatinas, às bebedeiras, à prostituição e à incredulidade. Em Londres, diz a história que em cada 6 casas, uma casa eram prostíbulos. Pastores e líderes das igrejas não acreditavam mais que poderiam haver cura para a igreja protestante na Europa. Mas Deus começou a levantar jovens. Gosto do pastor Hernani Dias Lopes, que ele diz que toda a história, ele é um avivalista, uma pessoa que estuda muito sobre avivamento. Então ele, fazendo seus estudos, ele diz que o avivamento sempre começa com os jovens. São os jovens que começam o movimento avivalista nas igrejas e nos países, e nas cidades e nos países. Mas era esse o quadro do século XVIII da Europa. Parecia que não tinha mais jeito para a igreja, que a igreja estava já destinada a acabar. Deus começa a levantar alguns jovens universitários, e o Senhor levanta John Wesley, e a história conta que como esse homem foi importante. Deus levanta Charles Spurgeon, Deus começa a levantar homens para fazerem a diferença na cidade em que estava inserida. Charles Spurgeon foi ordenado ao ministério da palavra aos 17 anos. Aos 17 anos, porque tão envolvido com a palavra, tão envolvido com a sua palavra, e muito diferente da igreja que ele estava, dos pastores que o pastoreava. Aos 20 anos já era conhecido em toda a Inglaterra por
pelos seus sermões, pela sua palavra. Os sermões de Spurgeon, e pastor Heraldo vende aqui um livro, Os Sermões de Charles Spurgeon, passaram a ser impresso, e ele foi chamado naquela época príncipe dos pregadores. Outro avivalista foi Moody. Ele pregou o seu último sermão em um auditório para mais de 15 mil pessoas. Moody foi um dos homens que levou mais gente aos pés de Jesus, um grande avivalista, um grande evangelista. Foi um avivamento que tomou toda a Inglaterra, e milhares de pessoas eram salvas, e os historiadores dizem que esse avivamento salvou a Inglaterra em várias ocasiões. Isso foi no século XVIII, pastor, está há muito tempo, mas vamos agora trazer aqui, recente, em 1989, quem já tinha nascido nessa época, levanta o braço. 1989, pessoal que é de 90 para lá, não pode levantar o braço, né? Mas você que já tinha nascido nessa época, conta a história em 1989 que caiu o regime ditatorial do ditador Nicolau. Nicolau era um ditador da Romênia. A Romênia sofria. A Romênia, por mais de 20 anos, viveu sob esse regime desse ditador que proibia a Bíblia, proibia as igrejas, matava crente. Foi um banho de sangue que Nicolau levantou ali naquele regime. E a Bíblia, a história conta que ele... uma igreja de 80 membros, começa a orar, pedindo a Deus para que a Romênia pudesse ser liberta. 80 membros começaram a orar, e as autoridades descobriram que a igreja estava orando pela libertação da Romênia, e no dia 15 do 12 de 1989, a polícia cercou a casa do pastor em Tissumária, e Tissumária capital, e a polícia cerca o pastor para expulsar o pastor da cidade. Só que os 80 membros que estavam orando pelo avivamento, pela libertação da Romênia, eles fazem um cerco, rodeando a casa do pastor, e não deixa a polícia entrar. A polícia sai e vai buscar reforços, e enquanto a polícia saiu, um jovem da Igreja Batista de Tissumária compra velas e sai distribuindo velas para os 80 que ali estavam, e aquele grupo ficaram com as suas velas acesas. A polícia chegou com muita violência agora, com armas pesadíssimas, e abriram fogo contra as pessoas que estavam ali cercando. Muitas pessoas morreram, e esse jovem que comprou as velas, também ele foi atingido por uma bala e teve a sua perna amputada. 10 dias depois, uma repórter vai entrevistar esse jovem no hospital e pergunta a ele se ele se arrependia do que ele havia feito. E ele responde: não, eu não estou arrependido, eu perdi a perna, mas acendi a primeira vela. Eu perdi a perna, acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma moça da Assembleia de Deus de Tissumária sai gritando pelas ruas da capital, dizendo: Deus existe, liberdade, Deus existe, liberdade. E o grito daquela moça ecoou em toda a nação. E 10 dias após, no dia 25 do 12
de 1989, mais de 100 mil pessoas estavam sob a liderança dos pastores, gritando na capital de Tissumora: Deus existe, liberdade. Deus existe, liberdade para a nossa nação. E no dia 25, nessa mesma noite, Nicolau cai e a Romênia ficou livre e o evangelho se espalhou por toda a nação. Eu creio no avivamento. Eu creio que o milagre ainda é possível. O milagre não ficou ainda somente com Moody, só ficou com Spurgeon. O milagre ainda acontece. E eu quero nessa noite falar sobre esse texto que nós lemos, que fala sobre esse avivamento. E o texto que nós lemos, nós encontramos algumas verdades. E eu gostaria de pedir meu irmão André para deixar Isaías 44, verso 3. O primeiro, que o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessário para a igreja. O avivamento deve ser buscado. E avivamento traz resultados extraordinários. Primeiro, avivamento é uma promessa para a igreja. Repita comigo: avivamento é uma promessa para a igreja. Para a igreja parece muito distante de você. Eu quero que você diga: o avivamento é uma promessa para mim. Vamos lá? O que a palavra de Deus diz? Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem está prometendo não é a Igreja Batista de Laranjeira. Quem está prometendo não é nenhuma denominação. Quem está prometendo não são os pastores, não é a ONU. Quem está prometendo é Deus. Deus que está falando. Em Números capítulo 23, verso 19, ele diz assim: eu não sou o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Por acaso prometendo eu não vou cumprir? Falando, não executará o que eu falei? Então, se Deus promete, Ele é fiel. Amém? Repita comigo: se Deus promete, Ele é fiel para cumprir. A verdade sublime é que quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela é revestida de poder do alto. Quando a igreja recebe o avivamento, ninguém pode deter uma igreja. Um crente avivado, ele é praticamente uma tocha acesa neste mundo. No Novo Testamento, o Sinédrio tentou barrar o crescimento da igreja, prenderam os apóstolos e tentaram negociar: olha, nós deixaremos vocês livres, mas vocês podem pregar, pode falar, fala de outra coisa, mas nada de ficar falando desse nome. E aí nós vamos liberar para vocês, tá bom? Vocês assinam aqui, podemos selar esse compromisso? E a palavra dos apóstolos foi: nós não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que enche o nosso coração. A Bíblia diz que o Sinédrio tentou barrar o crescimento da igreja como? Prendendo os apóstolos, açoitando, terminando com a igreja. E quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Jogaram vários crentes nas arenas para serem comidos pelos leões. Queimaram vivo para iluminar as ruas de Roma. Porém, nada impedia o crescimento da igreja. Nada poderá frear a igreja de Jesus. Jesus disse assim: eis que estou criando a minha igreja, eis que está nascendo a minha igreja, e as portas do inferno não poderão travar a igreja. Tem um hino que é muito antigo, e o Luiz de Carvalho, ele gravou esse hino, me parece que ele está na harpa. Diz que assim: é obra santa, ninguém pode deter, nem Satã, nem o mundo,
nada pode apagar o ardor da igreja. É obra santa, é obra santa. A obra do Senhor é santa, o Senhor tem prometido, e o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Avivamento é uma promessa de Deus para a igreja, porque derramarei água sobre o sedento. Quando o crente está sedento, você sabe o que é uma pessoa sedenta? E é exatamente isso, derramarei água sobre o sedento. Então Deus promete derramar seu Espírito Santo sobre a igreja. No discurso de Pedro, no dia de Pentecoste, Pedro fala em Atos capítulo 2, verso 39, ele diz assim: essas promessas que vocês estão ouvindo, que Joel falou, que vocês têm ouvido, essas promessas, elas falam a respeito de vós e de vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus, o Senhor, chamar. Atos capítulo 2, verso 39. A igreja de Laranjeira está inserida em Atos 2, 39, porque a promessa diz respeito a vós, a promessa diz respeito aos vossos filhos, a promessa diz respeito a tanto quanto Deus chamar. Então o Senhor tem uma promessa de avivamento para a igreja, e essa promessa é para você que está me ouvindo nessa noite. A promessa do Senhor é uma promessa de avivamento. Segundo lugar, avivamento é uma necessidade da igreja. Repita, avivamento. E eu gosto muito da expressão de um teólogo que diz que o avivamento é a intervenção de Deus no curso ordinário da história da igreja. Avivamento é a intervenção de Deus no curso ordinário da igreja. Ainda no versículo 3, o texto diz assim: porque derramarei água sobre os sedentos, derramarei torrentes sobre terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade, derramarei a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, a água, ela tem um sentido muito importante. A água, ela é vida. Sem água não há plantação, não há animal, o homem morre. A água é vida. E a Bíblia diz que o Senhor vai derramar vida sobre a terra seca. O Espírito Santo, ele tem vários símbolos. Ele aparece como água, ele aparece como azeite, ele aparece como pomba, ele aparece como vento, como hálito, como fogo. E nesse texto, o Espírito Santo está sendo simbolizado como água, porque o Espírito Santo, ele é representado como água. Por quê? Porque ninguém pode viver sem água. Você não pode viver sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é representado por água, porque a água é vida. Pode ter semente que for, se não houver água, a semente não brota. Você não consegue fazer nada sem água. Os templos podem ser muito bonitos, músicos de primeira, excelentes pregadores, administradores, mas sem o Espírito Santo de Deus na igreja, não há vida na igreja. Não há vida na igreja. Sem o Espírito Santo na igreja, não há palavra na igreja. O mesmo que inspirou a Bíblia, nos inspira a encher os nossos corações para que entendamos a palavra. Aquele que inspirou para que a Bíblia fosse escrita, é o mesmo que inspira para que venhamos entender a palavra. É isso que o Espírito Santo faz. A água serve também para purificar. Isaías 59, verso 1 e 3 diz assim: os vossos pecados têm interceptado, os vossos pecados têm distanciado o meu coração de vós. Os vossos pecados têm me afastado, têm afastado vocês da minha luz. E pensando no avivamento, eu posso dizer que o pecado tem interceptado o avivamento da igreja.
Quem atrapalha o avivamento da igreja é o pecado. Quem atrapalha o avivamento de Deus na sua vida é o pecado. A primeira coisa que Elias fez no Monte Carmelo foi o quê? Ele restaurou o altar do Senhor. Isaías 18, verso 30, a Bíblia diz que quando tem aquele embate para descer fogo do céu, Elias, ele repara o altar do Senhor, porque o altar do Senhor estava em ruína. Não tem como descer fogo do céu se o altar está em ruína. Você precisa acertar a sua vida. Você é o altar de Deus. Por isso que 1 Reis 18:30 diz que Elias, para fazer descer fogo do céu, ele acertou o altar do Senhor. O que você precisa acertar? O Senhor tem fogo para derramar. O Senhor tem bênção para jorrar na sua vida. E o verso 38 desse mesmo texto de 1 Reis 18 diz: então caiu fogo do céu. Quando que caiu o fogo do céu? Depois que o altar foi restaurado. Coloca para mim o verso 30, 18, 30. Vamos lá? Toda a igreja. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Agora verso 38. Depois que restaura o altar do Senhor, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda não deu a água que estava no rio. avivamento em pecado não tem avivamento. Não existe. Deus não trabalha em vasos obstruídos. O avivamento é uma promessa para a igreja, sim, mas eu preciso estar na disposição do Senhor. Eu preciso estar sedento, para que quando a água cair, eu venha sugar aquela água. O avivamento é uma necessidade da igreja. Eu necessito desse avivamento que o Senhor tem prometido para mim. Além de a água servir para isso, ela serve também para purificação. Dificilmente você hoje encontra pessoas chorando pela consciência de pecado. Ninguém mais chora. Olha, por que você está chorando? Você chora porque perdeu o celular, era novinho. E aí você chora, perdeu o celular. Mas ninguém chora porque pecou. Ninguém chora mais porque pecou. O que aconteceu com Jó não acontece mais conosco. Eu estou inserido também. Jó, a Bíblia diz que Jó, ele ficou desesperado pelo seu pecado. Ele diz em Jó 42, verso 6, ele disse que a consciência do pecado, ele se abominava até o pó. Então Jó falou que ele era a pior espécie por conta do pecado. Terceiro lugar, avivamento precisa ser buscado pela igreja. Repita. Avivamento precisa ser buscado pela igreja. Então, o avivamento, ele é uma necessidade para a igreja. Avivamento, a igreja necessita do avivamento, e também o avivamento, ele precisa ser buscado pela igreja. A igreja precisa viver essa certeza. E terceiro, a igreja precisa ter essa consciência que nós precisamos do avivamento. Ele colocou ali, leia comigo, vamos ler? Por isso, será que você a última vez que você falou isso, Senhor, eu me arrependo demais de ter falado, de ter agido, de ter feito. Avivamento só acontece quando há arrependimento diante do Senhor. Ele precisa ser buscado. O verso 3 diz assim, de Isaías 44, porque derramareis água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Terra seca é a terra rochosa, é a terra
que ela não tem condição nenhuma de plantação, ela está seca, sedento. A sede, irmãos, é diferente da fome. Eu não sei se você já viveu isso, mas a fome, quando você está com fome, seu estômago começa a roncar, você começa a ficar mal-humorado, porque você está com fome, mas você se acostuma, e se você passa algum tempo, você consegue ficar algumas horas sem comer, e se você não tiver comida, você passa um dia sem comer, e se você não tiver comida, você passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana. Existem pessoas que eu conheço que já jejuaram 40 dias, e todo mundo diz, a coisa mais difícil são os primeiros dias. Depois, o corpo se acostuma e não reclama mais. Mas, diferente é a sede. Por isso que o termo diz o sedento. A sede é implacável. A sede, ela não se acomoda, não. A sede, ela vai te torturando, te pedindo água, te pedindo água, te pedindo água, e a sede, se você não der, ela te mata. A sede te mata. A sede não tem acordo com a sede. Ela vai te estrangulando e você fica desesperado porque você está com sede. Quando nós experimentamos um avivamento, é porque você está com sede. Quando houver sede de Deus, ali haverá avivamento. Irmãos, as mensagens que você tem ouvido, fala sobre, de qualquer coisa, mesmo sede de Deus. Você ouve sede da casa própria, sede do dinheiro, sede da promoção no trabalho, sede de ter sucesso, sede disso, sede daquilo, mas você não tem ouvido mais mensagens sobre a necessidade de termos sede de Deus. Tem um hino que diz que o Ministério de Louvor cantava, dizia que tenho sede de Deus, e é necessário ter essa sede do Senhor. As pessoas que estão com sede nos nossos dias, ela tem sede de tudo, menos sede de Deus. Temos sede de saúde. Eu quero fazer uma campanha para a saúde, eu quero uma campanha para ter fama, projeção. Êxodo capítulo 32, esse texto é extraordinário. Eu lembro que nós fizemos aqui, há quase 20 anos atrás, uma semana de uma série de conferências sobre a glória de Deus. Foi uma semana, direto sobre a glória de Deus. Nós fizemos isso, e o texto que nós usamos foi Êxodo 32. Êxodo 32 é quando Moisés está conversando com Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou mais com o povo, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais. E Moisés está dialogando com Deus, e Deus está dizendo assim: Moisés, eu não vou mais. O anjo vai, mas eu não vou. Vocês vão, mas eu não vou. E Moisés fala no verso 5 de Êxodo 39: se tu não fores conosco, não nos faça ir também. Moisés está dizendo assim: que adianta terra prometida sem a tua presença? Se tu não fores conosco, não nos faça ir também. Coisa profunda que Moisés disse. Ele disse assim: eu quero saber de terra prometida sem a tua presença. Eu quero a tua presença. Foi isso que Moisés estava dizendo. Irmãos, você tem tido sede da presença de Deus? Seu coração tem pedido: Senhor, eu quero a tua presença. E Deus tenta negociar com Moisés. Ele disse assim: eu vou mandar um anjo. E a resposta de Moisés foi: anjo sem Deus não tem valor. Eu não quero anjo, eu quero a tua presença. E nós temos trocado a presença de Deus por tanta coisa. Avivamento, irmãos,
é ser cheio da presença de Deus. Mas tem um quarto lugar. Eu fui brincar a última vez dizendo assim, diga glória a Deus, estou acabando. Quarto lugar. E uma pessoa disse assim, glória a Deus. Aí um crente aqui da igreja disse assim, não pode falar glória a Deus, porque ele está falando que você vai, ele está dizendo que ele está terminando, você está dizendo glória a Deus. Então eu parei até de fazer esses trocadilhos, né? Mas em quarto lugar, diz assim, e brotarão como erva, como salgueiro junto às torrentes das águas. O salmista, um cântico maravilhoso, quando o povo estava indo para a terra, para o cativeiro, é o Salmo 137, e tem um grupo, Renato Couto, um diácono aqui, que era diácono da nossa igreja, ele disse que ele não era crente, era jovem na década de 70 e 80, e ele falou que ele dançou muito com uma música, e depois eu coloquei nos grupos que a música era sobre a Babilônia, o povo indo para a Babilônia, e a história do povo indo para a Babilônia, mas era uma música que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. E o Salmo 137 diz, indo para a Babilônia, nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros e chorávamos. Salgueiros, pequenas árvores. Então diz assim, pendurávamos e chorávamos. Por quê? Eles estavam indo para a Babilônia. Eles estavam indo para serem presos. Então diz ali, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Verso 2. Sobre os salgueiros que há no meio delas, penduramos as nossas harpas. 3. Pois lá, aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma canção de Sião. Aí é um salmo muito lindo, ele diz assim, como cantar canção de Sião em terra estranha. Ou seja, ele está dizendo, eu não tenho motivo para cantar. Então a Bíblia diz que esses salgueiros, diz assim, brotarão erva como os salgueiros junto às torrentes de água. Assim é o crente que busca o avivamento. Vai brotar, vai florescer, vai dar certo, vai ter alegria, vai ter prosperidade na sua casa, e vai ser, um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará pelo nome de Jacó, escreverá na palma da sua mão. Haverá avivamento na sua família, haverá regozijo na igreja, haverá alegria junto aos seus familiares. Tudo isso porque você buscou o avivamento do Senhor. Nessa noite, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é que você possa viver isso, que o avivamento é uma promessa de Deus. Repita. O avivamento é necessário para a igreja. O avivamento precisa ser buscado. E o avivamento traz resultados extraordinários. Brotarão como erva. Brotarão como erva. Haverá erva, haverá prosperidade, haverá alegria. E usando esse mesmo Salmo 137, quando eles estavam indo para o cativeiro babilônico, agora o Salmo 126 é quando eles estão voltando do cativeiro babilônico. Eles estão voltando depois de 70 anos presos na Babilônia, agora eles estão voltando.
Então eles começam esse salmo fala desse retorno. Ele diz que a boca deles se encheu de riso, a língua de alegria, e por onde eles passavam, as pessoas diziam: olha, grandes coisas fez o Senhor por essas pessoas, grandes coisas fez o Senhor por elas, por isso elas estão alegres. Então eu quero que você possa bater no seu coração e diga assim: grandes coisas fez o Senhor por mim. Esse texto é quando o Senhor trouxe os cativeiros de volta de Sião. O Senhor quer tirar você do cativeiro do pecado. O Senhor quer tirar você do cativeiro do comodismo, do cativeiro que o inimigo tem prendido você. E o Senhor quer que você experimente o avivamento ao seu lado. Que você saia daqui nessa noite avivado, que você tenha alegria de ter comunhão com a sua igreja. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós temos a ceia aqui de manhã e de noite. Ceia do Senhor é para aqueles que têm um compromisso com o Senhor, independente da sua igreja. Se você tem compromisso com o Senhor, não compromisso com a igreja A ou com a igreja B, mas a minha aliança é com Jesus. E se você tem essa convicção que a sua aliança não é com o homem, sua aliança é com Jesus, você é convidado a tomar a ceia conosco, a participar, porque a ceia é um memorial daqueles que estarão junto ao Cordeiro, celebrando as bodas do Cordeiro. Amém?